Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito da crise financeira nos Estados Unidos em 2008. É uma crise bem grave e é bem interessante essa história. Espero que você goste desse vídeo. Então eu tenho alguns minutos para comentar sobre ele, então vamos direto ao ponto. Legal? No início da década de 2000, as taxas de juros nos Estados Unidos estavam bem baixas. Já falei sobre taxas de juros no canal, dá uma olhada lá. Então as taxas de juros estavam bem baixas, a economia estava crescendo bastante e as pessoas tendo acesso ao crédito, principalmente ao crédito imobiliário. Então as pessoas estavam conseguindo comprar as suas casas. Só que chegou um determinado momento que o banco, para ganhar mais dinheiro, o que ele fez? Ele começou a ceder crédito imobiliário para as pessoas que infelizmente não tinham tantas garantias ou tanto poder financeiro para poder estar pegando aquele crédito. Então o banco estava assumindo um risco bem alto, porque aquela pessoa que está pegando aquele empréstimo não tinha tanto poder financeiro e também não tinha garantias de pagamento. Então a garantia era a própria casa. Certo? Caso houvesse algum tipo de problema, o banco tomava a casa. E naquele momento dos Estados Unidos, o valor dos imóveis estava subindo bastante. Estava numa época interessante para a economia americana. Legal. Só que muitas pessoas começaram a pegar esse tipo de empréstimo facilitado, esse tipo de empréstimo sem garantias. O banco estava ganhando dinheiro a rodo com esse tipo de coisa, e sofrendo um risco bem alto nesse processo. E no meio desse processo, o que ele fez também, o banco? Ele olhou os recebíveis, os valores que ele estava recebendo daqueles créditos de pessoas que, infelizmente, não tinham tanto poder financeiro, que o banco estava sofrendo um sério risco de tomar um calote aí. Então, o que ele fez ali para ganhar mais dinheiro? Ele pegou esse tipo de empréstimo, que ele cedia para essas pessoas que não tinham tanto acesso, e ele olhou para esses recebíveis, viu que estava entrando grana aqui, e ele pensou o quê? Eu vou criar um produto de investimento que eu vou remunerar as pessoas que comprarem esse produto de investimento com base no dinheiro que estiver entrando nessa ponta aqui. Ou seja, o dinheiro dessas pessoas que de alto risco, eu vou pegar esse dinheiro e vou remunerar os aplicadores desse lado aqui, os investidores que comprarem esses títulos que eu vou criar. Esses títulos eu vou remunerar ele bem para as pessoas ficarem interessadas nesses títulos. E realmente foi isso que o banco fez. O banco criou uma coisa chamada subprime, que é uma coisa bem polêmica. Mas subprime nada mais é do que um tipo de aplicação financeira, um produto que o banco criou, que ele se baseia nos recebíveis dessas pessoas, que oferecem alto risco para o banco. E o banco pegava todo esse montante de dinheiro e remunerava os investidores desse lado aqui que compravam esses títulos subprime. Então, enquanto o dinheiro entrasse nessa ponta aqui dessas pessoas, o banco conseguia remunerar os aplicadores nessa outra ponta e ganhava dinheiro em cima dessa operação. E, em um determinado momento, naquela época, as taxas de juros nos Estados Unidos começou a subir. Então, começou a economia a estacionar um pouco. Desemprego começou a crescer, as pessoas começaram a dever. E aqui começou os calotes dessas pessoas que não tinham as garantias e não tinham tanto acesso a crédito, começaram a dar calote nos bancos, porque não tinham condições ou perderam o emprego por diversos fatores. E o banco, o que ele fez? Juntamente com agências de classificação de risco, que eu já comentei no canal. As agências de classificação de risco olharam para o subprime, que é aquele título que o banco criou, e deram nota positiva para esse subprime, dizendo que aquele tipo de aplicação é segura, você pode comprar, é seguro, mas não era tão seguro assim. As agências de classificação de risco foram cúmplices desse processo, porque elas deram nota boa, um crédito, dizendo que aquele tipo de aplicação é seguro, é bom, pode comprar e confiar, e não era bem assim. Então eles estavam por trás disso. E também as seguradoras, que a principal seguradora nos Estados Unidos, que era a AIG, mas eu vou comentar sobre ela daqui a pouco, mas as seguradoras americanas, elas garantiam também para os clientes que o quê? No caso de calote, você pode comprar comigo uma coisinha chamada CDS. CDS é um tipo de seguro que, no caso de um calote, se você aplicou o seu dinheiro em alguma coisa e você tomar um calote do banco, por exemplo, a seguradora vai lá e te dá um suporte e te devolve o dinheiro, por exemplo. Então, existia aqui o banco recebendo dinheiro e também tomando calote pra caramba, naquela época de pessoas que não podiam mais pagar os créditos imobiliários. Existia aqui a agência de classificação de risco que estava dizendo que esse tipo de título, o subprime, era seguro
E existia nessa ponta aqui a seguradora garantindo que, ó, devolva o seu dinheiro no caso de calote. Então era esse ciclo aqui que começou a ter problema, porque as pessoas começaram a dar calote no banco, o banco já estava faltando dinheiro para o banco, já estava com um problema o banco, e mesmo que aquela pessoa que está dando calote, ela dê a casa de volta, né, porque a única garantia que aquelas pessoas tinham era a própria casa, então o banco ia e tomava. Só que, como a crise já estava começando a se instalar, o valor do imóvel caiu também. Então, o banco já não tinha o dinheiro das pessoas e agora a casa também estava valendo muito menos. Ou seja, o banco tomou um prejuízo enorme em todo esse processo, que foi cúmplice o banco, as agências de classificação de risco e também as seguradoras. Então, assim, foi esse ciclo aqui que gerou, de fato, a crise financeira que alcançou o mundo inteiro. Até porque os Estados Unidos é uma grande potência. Então, se tem algum problema com os Estados Unidos, afeta todos que negociam com os Estados Unidos. E naquele processo, no início da crise, no meio da crise, começou a festa dos bancos de um comprar o outro. E de governo americano também ia ajudar. A IG é uma seguradora enorme. Pense em todas as seguradoras do Brasil aí, a maioria, as principais. Não chega aos pés da IG, ela é muito grande. O governo foi e salvou. O banco JP Morgan, por exemplo, comprou o banco de investimento Bear Stearns. O Banco da América comprou o banco Merrill Lynch. O Lehman Brothers quebrou, que é um banco histórico, é um banco secular. O Lehman Brothers quebrou o banco, simples assim, porque não tinha mais dinheiro, não tinha crédito, não tinha como suportar aquele volume que ele estava devendo. Não dava mais, eles não conseguiram suportar. E os bancos que já estavam quase na bancarrota foram comprados por outros. E aí virou uma festa aquele negócio. O governo americano injetou trilhões para poder salvar os Estados Unidos daquela crise. Simples assim. Apesar de já a crise financeira de 2008 ter dado sinais antes. Só que o governo não havia feito nada até então. Aí depois que a água bateu, aí sim todo mundo começou a se mexer. Então foi uma crise bem complicada e que tem efeitos até hoje, né? Eu estou falando aqui em 2018. Então, assim, a irresponsabilidade de alguns agentes financeiros na ganância de querer mais e mais dinheiro pode ter consequências gravíssimas. Isso ocasionou desemprego nos Estados Unidos, ocasionou uma crise financeira nos Estados Unidos, uma crise que nasceu no mercado financeiro, se espalhou para a economia, e da economia dos Estados Unidos se espalhou para a economia mundial. Então foi uma irresponsabilidade completa, poucas pessoas de grande poder foram punidas, como sempre, e obviamente no final quem vai pagar é a gente. Ok? Então essa foi a história da crise financeira dos Estados Unidos em 2008, que se tornou uma crise mundial. Espero que vocês tenham gostado, foi uma explicação bem simples e rápida, porque é um assunto bem extenso, mas só queria mostrar para você a face perversa de quando você se torna uma pessoa muito gananciosa e pensa muito somente no dinheiro. Tá? E como alguns agentes até se beneficiaram nessa época, porque um banco foi comprando o outro. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Bolsa de Valores americana caiu tanto que o próprio Citigroup é um dos maiores bancos do planeta. Citigroup, as ações do Citigroup na Bolsa de Valores estavam virando pó quase. Simples assim, ela estava quase sumindo a empresa. Para você entender a proporção gravíssima que isso tomou. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, compartilhem, curtam e vamos junto nessa caminhada. Legal? Abraço!